Como é maravilhoso nós termos um Deus que é digno de honra, de glória e louvor. Quanto nós honramos ao nosso Deus, quanto nós exaltamos ao nosso Deus. E meu desejo é que neste programa você possa ser tocado mais uma vez para exaltar, para reconhecer a grandeza de Deus em sua vida, pois Ele é digno de toda a honra, de todo louvor. A Bíblia diz, num texto em Mateus capítulo 5, eles atravessaram o mar, foram para a região de Gerazenos. Quando Jesus embarcou, um homem com um espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Sai deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus que insistentemente que não mandasse sair daquela região. Uma grande multidão de manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Querido, uma história de uma cura de um homem no pior estado que você possa imaginar. O Senhor havia acalmado a tempestade no capítulo 4 de Marcos. E ele, depois de ter acalmado a tempestade, ele tinha algumas lutas e ele manda atravessar o mar e eles vão para o outro lado do mar. E nós precisamos entender uma coisa. Para que Jesus veio? Jesus veio para destruir as obras de Satanás. E como ele veio para destruir as obras de Satanás, nós precisamos entender que os homens que seguem a Satanás não querem isto. Por isso, muitas vezes você fala de Jesus para alguém e ele não quer ouvir. Por quê? Porque ele prefere ouvir o diabo. Então, aqui tinha um homem preso a Satanás. Ele estava endemoniado. Os demônios haviam tomado conta da vida dele. Os demônios haviam se apoderado da vida dele. E é interessante quando uma pessoa se entrega ao diabo, como esse diabo se apodera da pessoa. Nós todos temos que lutar constantemente contra a investida do diabo na nossa vida. Ele quer destruir a você e a mim. Esse homem morava nos sepulcros. Você pode imaginar morar num cemitério? Dormir dentro de tumbas vazias? Ele estava fora do juízo. Ele era meio louco. Ele era muito forte. E a força quem dava para ele, na realidade, vinha do inimigo. Os demônios faziam com que ele destruísse as coisas. E ele obedecia a eles. Ele encontrava-se em grande miséria. Cara, você pode imaginar um homem que arrebentava os ferrolhos das correntes, um homem que dia e noite gritava e cortava-se com pedras e dormia nos sepulcros. Que vida que um homem desse tinha! Ele se autoflagelava, ele se autodestruía, ele queria a sua própria desgraça. É isso que o diabo quer. Ele quer que você desgrace a sua vida. Ele quer que a sua vida seja uma droga. Ele quer que a sua vida seja cheia de tristeza e dificuldade, e que você olhe muito mais para as dificuldades que para as alegrias. E nós somos muito fácil tendenciosos a olhar mais para as dificuldades do que para as vitórias em Cristo Jesus. Jesus nos convida para as vitórias. Era um grande perigo para toda a vizinhança e ninguém conseguia dominá-lo. Ele conseguia dominar as pessoas que estavam ao redor dele. E as pessoas tinham medo dele.
E aí nós temos que entender, o Jesus diz, eu vim para salvar os que estão perdidos. Não foi por acaso que ele encontra esse homem. Jesus olha para ele e diz, saiam. E eles resistem. E Jesus tem que mostrar para eles que eles têm que sair de dentro deste homem. Eles querem entrar nos porcos, eles querem ir não sei aonde, eles querem fazer não sei aonde. Mas Jesus simplesmente queria acalmar a vida deste homem. Jesus queria que esse homem vivesse de uma forma normal. Jesus nos criou, a você e a mim, para nós termos uma vida, e uma vida em abundância, não uma vida em desgraça. Jesus não quer a sua desgraça nunca. Jesus sempre quer o seu bem. Jesus sempre quer que você viva de uma forma alegre, feliz e satisfeita. Mas nós, achando que sabemos melhor que Jesus muitas vezes, nós não damos atenção suficiente a Ele. E aí a nossa vida novamente começa a desandar. E esse homem se assenta aos pés de Jesus. Ele está em perfeito juízo. Ele estava de repente bem vestido. E o povo olha para ele e diz assim, não acredito. Não acreditamos que aquele homem que antes era tão terrível, agora está sentado aos pés de Jesus, bem vestido, conversando normalmente, tudo tranquilo, porque Jesus havia liberto ele. Essa liberdade. O Gerazeno tornou-se uma testemunha de Jesus. Eu fiz questão de ler o verso 20, porque diz, e foi e começou a anunciar. Jesus diz, não conta para ninguém. Você acha que ele conseguiu ficar quieto? Claro que não. Ele tinha que contar para todo mundo o que Jesus tinha feito na vida dele. Ele tinha que compartilhar com todos. Nós, como discípulos, nós devemos compartilhar com a nossa vizinhança, com os que não conhecem, com aqueles que precisam da salvação, porque só através de Jesus Cristo é que nós vamos poder ver a alegria das pessoas de ter a salvação através do sangue de Cristo. E nós precisamos levar esta mensagem. O mundo jaz no maligno. Assim como este homem estava no maligno, assim o mundo continua no maligno até hoje. E nós precisamos ser este instrumento. Um instrumento nas mãos de Deus que vai fazer a diferença. E uma grande diferença. Não somente uma diferença relativa, mas é uma diferença de transformação de vidas de pessoas com quem nós vamos conviver. E que Deus, em sua infinita graça, possa te firmar cada vez mais no caminho com Ele, e você possa se agarrar nas promessas que Deus te deu, e dizer, Deus, eu quero andar nessas promessas, eu quero falar deste amor, eu quero levar este amor a quem ainda não conhece, eu quero ver pessoas sendo resgatadas assim como este homem que nós nem conhecemos o seu nome, mas ele foi resgatado, ele foi liberto, ele foi transformado, e assim Jesus quer transformar a você e a mim. Você tem esse desejo de ser usado por Deus desta forma? Que Deus, em sua infinita graça, te abençoe e você continue firme nas promessas de Jesus.